Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra, a webconference da Apex. E antes de dar início à palestra, eu gostaria de agradecer a Apex por esse espaço, a Consecutivos, para a gente poder trabalhar esses assuntos ligados à seriexologia. Também vou me apresentar, meu nome é Patrícia Pelarice, eu conheci a Conscienciologia em 96. Desde então, já no próximo ano, em 97, me tornei voluntária e sou professora também da Conscienciologia desde 98. Atualmente eu voluntario na Unicim, que é a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, e também sou pesquisadora na Consecutivos sobre os temas da seriexologia. E hoje a nossa palestra é sobre o CMP, Ciclo Multiexistencial Pessoal, como vocês puderam ver. A gente vai tentar aprofundar esse tema, ele é bastante extenso, é interessante, então também gostaria de me colocar à disposição para perguntas, debates, qualquer dúvida que surgir durante a palestra, a gente vai tentar aí aprofundar o tema. E eu selecionei 3 tópicos, porque eu considero essencial nesse tema, que primeiro a gente definir o que é o ciclo multiexistencial pessoal, né? Qual é a relação da nossa paraprocedência, eu vou estar definindo bem o que é paraprocedência, de onde a gente veio, e esse ciclo multiexistencial pessoal, e também a influência do grupo evolutivo no ciclo multiexistencial pessoal. Então, esse tema que envolve o grupo evolutivo é um tema que me interessa bastante. Eu tenho outros temas de pesquisa ligados à condição de grupo, à condição de inter-relações conscienciais, de convivência. Então, o CMP acabou me chamando bastante atenção nesse ponto também. Outra coisa também vale a pena assim, contextualizar de onde que vem o meu interesse por esse tema, por essa pesquisa. Eu comecei a estudar os assuntos da seriexologia, também ajudar a professora Cristiane Ferraro no parasociograma, que eu vou estar definindo aqui também. E aí a gente começa a ver a importância dessas inter-relações sociais dentro do grupo. E você começar a ter lucidez quanto ao seu grupo e ao seu ciclo, no caso aí, multiexistencial pessoal. Ou seja, onde que eu me encontro, o que eu estou fazendo, para quê? Para a gente chegar num ciclo evolutivo pessoal. Então, ao invés de a gente ficar só inconsciente, revivendo aqui o nosso passado, algumas situações que a gente não entende, começar a ter lucidez. Então, por isso a importância de estudar essa condição. Então, o que é o ciclo multiexistencial pessoal? É um intervalo de tempo durante o qual se completa a sequência de sucessão, ou seja, num período de renascimento intrafísico com outro período após a desativação somática, que é o período intermissivo, quando a pessoa volta à intermissão. Então, por exemplo, a pessoa tem a vida dela aqui, ela vai atuando conforme os seus resultados, ela vai obter uma intermissão e nessa intermissão ela vai fazer uma avaliação também dessa vida, para ela estudar, ver onde ela errou, onde ela acertou, para começar a pensar numa próxima vida, isso se ela tem lucidez. Então a gente poderia colocar aqui alguns sinônimos, que é o ciclo de alternância ressoma-dessoma, o renascimento somático e a desativação do soma. São ciclos de revezamentos com sinconsciex e também o ciclo de período intermissivo, vida intrafísica. Então, essas ideias eu acabei tirando do verbete, que tem um verbete que chama Ciclo Multiexistencial Pessoal da Enciclopédia, do professor Valdo Vieira. Então, a hora que a gente começa a estudar o ciclo multiexistencial pessoal, a gente começa a fazer uma conexão de várias situações. Então, da vida intermissiva, da nossa paraprocedência, de onde eu vim e o que eu programei, o que eu estou fazendo aqui. E também você começa a emendar não só um ciclo multiexistencial pessoal, mas fazer uma conexão de um CMP, a gente vai abreviar, com outro CMP. Já começa a pensar também na sua próxima vida, o seu próprio próximo período intermissivo e assim por diante.
E a gente acaba batendo na seriexologia, que é a série X, as séries existenciais, que envolve todos esses ciclos evolutivos nossos pessoais. Então, para a gente estudar o CMP, a gente tem que ter um autodiscernimento quanto à seriexologia. Então, não tem como estudar o CMP sem aprofundar os estudos da seriexologia. Então, desse verbete, eu também tirei uma frase que eu vou ler aqui. Quanto mais a consciência se autoconscientizar enquanto vive nessa dimensão, quanto ao seu CMP, melhor será a potencialização do autodiscernimento na intermissão amanhã. Então, uma coisa vai estar ligada à outra, que é essa condição que nós comentamos aqui. Eu vou estar definindo seriexologia, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Então, a seriexologia é a especialidade da conscienciologia dedicada aos estudos teóricos e práticos da serialidade multiexistencial, ou ciclo de renascimentos humanos, mortes do corpo físico e os períodos intermissivos intercalados. Também tirei essa definição do professor Pedro Fernandes, especialista nessa área da seriexologia. E a ideia e o principal objetivo de estudar a seriexologia é aumentar o nível de lucidez pessoal. Então, qual que é a importância disso? Você começar a se localizar e começar a pensar o que eu estou fazendo aqui, o porquê do meu grupo, da cidade onde eu nasci, dos meus hábitos, né? E você também começar a fazer uma prospectiva, onde eu quero chegar, o que eu quero mexer, o que eu tenho que resolver, porque quando você começa a estudar a seriexologia, você também começa a definir o seu grupo de assistência. Aqui nós estamos com a Cristiane. Olá, Cristiane, agora que eu estou vendo o seu olá, e com a Olga de Canoas, do Rio Grande do Sul. Então ela está perguntando, o nome do verbete é Ciclo Multiexistencial Pessoal. Esse foi o primeiro verbete aí que eu citei, é o mesmo nome da nossa palestra. E até vou ainda usar esse verbete aí durante toda a nossa palestra, tá? Se alguém quiser imprimir, acompanhar, vale a pena. Então, outra coisa em relação ao estudo da seriexologia, da CMP, a gente começar a ter intermissivistas mais lúcidos e também entender a importância da retrocognição na nossa vida. Então, você vai começar a aprender a lidar com as informações do passado e vai formando uma massa crítica necessária para aumentar a média do grupo. Por que isso ocorre? Porque a hora que a pessoa começa a entender ou a identificar uma vida dela, ela começa a entender por que ela tem determinadas atitudes, por que ela funciona de determinado jeito. Tudo começa a fazer sentido nessa vida atual e tudo que está acontecendo. E com isso também fica muito mais claro a identificação da programação existencial dela. Ela começa a identificar o grupo, tudo vai ficando assim mais claro, mais lúcido. Tem uma outra pergunta aqui da Cristiane. Ela está perguntando quando a gente fala de grupo, se eu estou falando de grupo familiar ou grupo da conscienciologia. Eu estou incluindo nesse caso todos os nossos grupos. Depois eu vou explicar isso melhor, porque é o nosso grupo pessoal, e aí a gente pode dividir esses grupos, né, de várias formas. Então, o grupo familiar, o grupo consciencial, o grupo profissional, o grupo evolutivo também, que não necessariamente está dentro da conscienciologia. Então, são vários grupos que nós fazemos parte, mas quando eu estou falando aqui de grupo, eu estou envolvendo todos eles. É o seu grupo mesmo, evolutivo, pessoal, tá bem? Então, por exemplo, falando em grupo, aproveitando a sua pergunta, Cristiane, vamos pensar, por que essa história de grupo é tão importante? Quando a gente fala em seriexologia, a gente está aqui vivendo essa vida e a única certeza que todos nós temos é que nós vamos dessomar. Então, quando ocorrer a morte biológica, a gente vai parar e pensar e avaliar o que sobra dessa experiência intrafísica, dessa vida humana, o que dá para a gente levar, vamos dizer, para a nossa intermissão. Então, após refletir, a gente verifica que
só sobram as suas experiências pessoais, suas experiências de vida, tudo que você viveu, aprendeu, e sobram as relações interconscienciais, ou seja, os seus afetos e desafetos que você teve com as pessoas dos quais você viveu durante toda a sua vida, ou seja, o seu grupo evolutivo. É aí que nós vamos, conforme essas relações de afetos e desafetos, vamos dizer assim, amarrando ou liberando ou ficando com uma interprisão maior ou menor em relação às pessoas, né, que a gente encontrou na vida, que a gente teve contato. Então, é o resultado dessa relação. Então, fora essas duas coisas, as experiências, as inter-relações conscienciais, não sobra mais nada. Então, a nossa ProEx, se a gente fosse pensar, e o nosso curso intermissivo, nossa intermissão, vai ser avaliado o resultado dessas relações conscienciais, da sua com você mesmo, né? E das relações com as outras pessoas. Então, quando a gente vai pensar numa próxima vida, a gente vai querer acertar, e não tem como não pensar como que a gente se saiu em determinado grupo. Então, você vai querer fazer os acertos evolutivos, ampliar essa visão, o que você errou, o que você acertou. Também vai sofrer consequências dos acertos dessas inter-relações, das gratidões, né? Às vezes, um simples fato que você tem na vida de um encontro, de uma assistência, aquilo reverbera por várias vidas. É daí que surgem as grandes amizades, também chamadas amizades raríssimas, e assim por diante. Então, o grupo, a gente não tem como falar em grupo, em ciclo multiexistencial pessoal, sem falar no grupo evolutivo, né? Ou no nosso ciclo multiexistencial grupal. Então, eu chegaria a dizer aí que é uma coisa só, vamos dizer, é conjunto, né? Lógico que você vai ter a atuação com consciência, mas isso tem um reflexo no grupo, desde a sua condição atual, através do seu exemplarismo, e também um reflexo do grupo em você. Então, o ciclo multiexistencial do seu grupo também determina o seu ciclo multiexistencial pessoal. Depois a gente vai definir, são 4 critérios que definem qual é o seu ciclo multiexistencial pessoal, mas a análise disso tudo é feita a partir do grupo, de como nós nos saímos em grupo, ok? Agora, a base para a gente estudar o ciclo multiexistencial pessoal, então, começar a estudar essa vida atual, ou seja, autopesquisa aprofundada, e também estudar as retrocognições. A gente vai ter que começar a mexer na nossa memória, ou a holomemória. Então, dentro da seriexologia, existe uma especialidade que é a parasociometria. Eu vou explicar por que essa especialidade é tão importante. Então, é o estudo, método e mensuração das relações interpessoais em grupo, da população, coletividade ou corporação, onde entram múltiplos padrões, funções, papéis e afeições de cada consim do universo sob análise, considerando-se a multidimensionalidade, a bioenergética, a multiexistencialidade e a cosmoética. Essa definição foi feita pela professora Cristiane Ferraro, né? Eu retirei da apostila de uma oficina que ela desenvolveu e também ministra, que é a oficina do parasociograma, e também é uma especialidade que ela se dedica há muitos anos. E aí, o que significa essa parasociometria? Você vai começar a estudar as suas relações sociais. Então, quais grupos, primeiro você começa a pensar quais são os grupos do qual eu faço parte. Então, tem um grupo familiar, mas o meu grupo familiar tem quais características? Qual é o grupo que a minha família pertence? Minha família, por exemplo, pertence a um grupo político, a um grupo de empreendedores, a um grupo de professores, ele é muito eclético, a um grupo religioso. Então, você vai começar também a dar características para os grupos que você pertence. Outra coisa, conforme a gente vai vivendo, a gente toma decisão por qualquer coisa na nossa vida, por exemplo, pela nossa profissão, um hobby, o modo da gente funcionar, a gente também vai estar
representando grupos. Então, por exemplo, eu me formei em administração, né, de empresas, então eu represento um grupo de administradores. Sou professora da Conscienciologia, então também represento um grupo de conscienciólogos. E assim por diante. Então, uma coisa que a gente pode começar a pensar é quais são os grupos do qual eu faço parte. Começar a ter lucidez desses grupos. Por exemplo, se eu assisto ou tenho um determinado hobby, seja ele qual for, eu também estou representando um determinado grupo. E aí a gente começa a qualificar esse grupo, né? Existem grupos, por exemplo, de educadores que podem ser positivos ou negativos. Aí já entra a qualificação desse grupo, né? Você vai começar a aprofundar essa pesquisa. Então, a parasociometria é isso, ela começa a ver o estudo, o método, a mensuração dessas relações interpessoais. E também começa a verificar qual é a interferência desses grupos na sua vida e de você nesses grupos. Por exemplo, dando bons exemplos, abrindo um precedente mais positivo e assim por diante. Depois vem uma outra definição, que é a definição do parasociograma, que é o mapa dessas relações conscienciais, também a especialidade da professora Cristiane Ferraro. Então, contemporâneas, o que significa isso? Das suas relações sociais hoje, quais são as pessoas que você tem contato? Elaboradas por determinada consciência lúcida, considerando os aspectos da multidimensionalidade, a bioenergética, a multiexistencialidade e a cosmoética. Então, portanto, ele é interpretado, esse parasociograma, esse mapa dessas relações sociais, pela ótica do paradigma conscienciológico. Então, você vai ver não só essas relações, não é só o networking, mas você começar a significar o que essas interrelações, não só de modo intrafísico, mas também multidimensionais. Então, por exemplo, nós sabemos que nós temos um grupo extrafísico de consciência, né? Então, cada grupo ali, cada amigo seu tem também um grupo dele extrafísico. Então, conforme a sua relação com esse grupo, você também acaba tendo interferência das consciências também. Isso é bastante lógico. Então, eu queria falar aqui um pouquinho dessa técnica que a professora Cristiane Ferraro foi desenvolvendo. Hoje tem vários cursos diante dessa especialidade da parasociometria dentro da Consecutivos, né, que a pessoa começa a fazer esse mapa. Então, como que ela faz isso? Vou explicar de uma maneira aqui rápida, simples, para a pessoa começar a avaliar. Ela põe lá o nome dela no meio, ela é a estrela, começa a colocar a primeira família nuclear, o nome das pessoas que ela teve mais contato, e coloca o nome, o ano de nascimento, ou dessoma, se não tem dessoma, só o ano de nascimento, e a profissão, ou a atividade principal que ela faz ou que chama atenção. Então, quando você começa a fazer isso da sua família, do seu grupo social mais próximo, do seu grupo profissional, você começa também a identificar quais são as especialidades que você está inserido, entendeu? Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, porque acabo me envolvendo com vários grupos, várias situações, de identificar a minha especialidade principal, ou as três, né, principais. Então, fazendo o parasociograma, você vai olhar para os fatos. Então, não adianta a gente querer inventar ou gostar de uma especialidade ou ter até afinidade, mas na prática, na vivência, você não tem um contato mais direto, por exemplo, com essa especialidade que você gostaria de ter. Então, comecei a ver com meus amigos, eu tenho muitos amigos professores, né, sempre ligados também à minha profissão, à parte educacional. Então, eu vi que tem uma linha bem forte na educação, e depois também até dentro do meu voluntariado, dentro do IPC, enquanto eu tive 17 anos voluntariando no IPC, também tive uma linha muito forte na área de parapedagogia, treinando professores. Então, essa é uma especialidade ali que eu acabei identificando. Só através dos meus contatos sociais, interpessoais. Aí, uma outra especialidade que eu identifiquei é a relação minha com o empreendedorismo e ligado ao dinheiro, que é a minha especialidade já na SOCIM, né? Os cursos que eu fiz sempre
Você da área financeira, também trabalhei em várias empresas na área financeira e também com essa visão empreendedora. Então, mais uma especialidade. E a outra é parapsíquica. A gente não se dá conta, né, um intermissivista, o quanto de contato com pessoas intermissivistas ou ligadas a essa área do parapsiquismo, das bioenergias que a gente tem. Então é muito interessante que com isso você vai verificando. Já muitas vezes um amigo muito próximo nosso, a gente começa a verificar que aquele amigo é um amigo íntimo, mas se você começa a avaliar o parassociograma dele, é totalmente diferente. Então diz muito respeito à história de cada um. A Cristiane está me perguntando se eu tenho como disponibilizar um modelo deste parassociograma em PDF para download. Ainda eu não tenho, na verdade a gente começa a fazer isso, Cristiane, de maneira manual mesmo, com lápis, borracha e uma folha de flipchart. O ideal é nem usar o computador no início, porque você começa ali a fazer um desenho mesmo e entra em contato maior com essa condição, até de uma montagem de campo, com os amparadores, você começa a pensar com as pessoas, então, e é até uma situação lúdica, não é assim estressante, você começa a fazer e tem todas regras, né, para você também fazer isso. Por exemplo, os homens são representados por um triângulo e as mulheres representadas por um círculo. Mas a professora Cristiane, né, que é especialista dessa área, ela vai estar publicando, vai sair até o final do ano, um livro sobre a Emily Hobhouse, o fórum que a gente teve dentro da Consecutivo sobre a Emily Hobhouse, e lá ela descreve a técnica do parassociograma e também tem um modelo do parassociograma da Emily Hobhouse, que é a personalidade consecutiva da professora Juliana Costa. Então você também vai ter oportunidade de comparar essas duas vidas, que eu vou também estar colocando aqui. Tá? Então hoje a gente infelizmente não tem assim um modelo em PDF, alguma coisa para download, mas vai ter, em breve vai ter. Ok? Então, a hora que a gente começa a ver essas relações e estudar o parassociograma, a parassociometria, você também começa a dar valor para cada contato, cada pessoa que você tem durante a sua vida. Então, por exemplo, a família, muitas vezes a pessoa reclama ou não gosta de determinada pessoa da família, ela começa a ter um olhar diferente. Por exemplo, esse exemplo que a gente deu aqui do livro que vai sair, do fórum que teve, da análise de duas vidas, né, de uma vida consecutiva, no caso aí da professora Juliana e a Emily, você começa a ver a lógica e a interferência até de um curso intermissivo aí do meio, de uma vida e a outra, e os grupos eles se repetem. Então, dentro da lei, eu vou estar explicando aqui, a lei da inseparabilidade grupocármica, ninguém perde ninguém. Então, o ideal até por isso que chama parassociograma, você começa a identificar as pessoas dessa vida atual, começa a ver o seu ciclo de relações, e assim que você identificar uma vida anterior, uma vida consecutiva, você vai fazer o parassociograma dessa pessoa também. E vai descobrindo quem é quem. Então, o objetivo sempre é a interassistência. Então, você identificar o seu grupo assistencial e quais foram as relações que você teve com cada pessoa. A Cristiane também está me perguntando se tem a ver com um tipo de mapa mental. Não é um mapa mental porque você coloca no papel, são as relações sociais. Vou dar um exemplo, se você tem uma pessoa da tua família que você não teve contato, por qualquer motivo, você não vai colocar muito ali no seu parassociograma. É uma pessoa que não tem tanta importância, às vezes já tem pessoas ali do próprio trabalho, tem um grupo, mas existem as pessoas de maior contato. Então, que a pessoa conversou, que influenciou a vida dela. Por exemplo, a pessoa às vezes tem uma influência de um autor, que escreveu vários livros e aquilo mudou toda a vida dela. Esse autor desses livros tem uma relação direta dentro do parassociograma da pessoa, tá certo?
Então são essas influências que a gente vai estar avaliando de maneira, mas não é um mapa mental, tá bem? A gente escreve mesmo, começa a identificar. E outra, você começa a estudar a biografia de cada pessoa dessa quando possível, né? Você começa a ver o jeito dela funcionar e as interconexões daquela pessoa com uma outra pessoa também. E parasociograma, porque a gente também, com o passar do tempo, a gente começa a identificar até as consciex que estão fazendo parte, por exemplo, daquele parasociograma, né? Os amparadores, assediadores. Um livro que eu posso indicar para você começar, qualquer pessoa avaliar isso, é o livro Cristo Espera por Ti. Então ali tem toda uma dinâmica de duas vidas e de um mesmo grupo evolutivo. Então também na ocasião teve um curso de heterocrítica da obra útil, onde a professora Cristiane, já naquela época, fez um mapa. Esse talvez a gente até ache na internet, mas eu não tenho certeza. Um mapa parasociométrico do livro Cristo Espera por Ti, identificando lá quem é quem. Ok, Cristiane? Então, uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção aqui dentro desse tema é que o intermissivista, a pessoa que fez um curso intermissivo, ela traz todo um grupo evolutivo também junto com ela. Então, às vezes a pessoa ela convive tanto aqui na família conscienciológica, o grupo da conscienciologia e as pessoas que ela lida e a própria família, tanto em um quanto outro pode ter pessoas que não fizeram curso intermissivo e que ela faz parte do seu grupo também, quanto pessoas que fizeram curso intermissivo e também que são positivas ou negativas. Então a gente fica muito restrito também a achar que determinado grupo ele tem uma característica única. Não, as pessoas são únicas. Então também existe quando vem uma pessoa, mesmo que ela é mais evoluída ou melhor dentro da condição evolutiva, ela traz o grupo de vários níveis evolutivos para aquela ProEx ou programação existencial, porque a base de tudo a ProEx é a interassistência. Com isso, a gente começa a pensar também na paraprocedência, né? Porque eu coloquei um dos tópicos que a sua paraprocedência pessoal tem relação com o seu CMP. Então, o que é a paraprocedência? É a base extrafísica, original pessoal, de onde cada consim procede antes da ressoma, durante o período pré-ressomático, quando estava na condição de consciência. Então, a pessoa, ao avaliar tanto o parasociograma dela, esse grupo, ela também começa a identificar qual que é a paraprocedência dela, que são as verdadeiras raízes grupocármicas e proexológicas provenientes da paraprocedência. Então, às vezes a pessoa começa a perguntar, de onde que eu vim? Se ela começar a avaliar o grupo evolutivo dela, por exemplo, ela vai começar a desconfiar de onde ela veio também. E qual é o critério que foi usado para o ciclo multiexistencial pessoal dela. Então, por exemplo, outra forma de avaliar a paraprocedência. Quais são os assédios interconscienciais que eu tenho? Muitas vezes esses assédios interconscienciais também são provenientes da paraprocedência. Outra coisa, conforme a gente vai melhorando e vai evoluindo, nós vamos mudar também a nossa paraprocedência. Esse é o objetivo. Se a cada vida a gente conseguir melhorar, a gente vai para uma paraprocedência maior. Mas conforme você vai avaliando a sua condição hoje, você também começa a identificar de onde você veio. Então é a família evolutiva muito mais ampla, é a duradoura e mais preponderante. A paraprocedência nossa, a nossa real casa, vamos dizer assim, evolutiva. E com isso você começa também a avaliar, a hora que você começa a pensar na sua paraprocedência, os bastidores da vida consciencial. Quem quiser se aprofundar nesse tema, também tem um verbete do professor Valdo Vieira, que chama Paraprocedência. Tem um outro verbete para a gente aprofundar esse assunto, tem o verbete chama Para-autobiografia. Antes de entrar aqui,
Tem também a Michele, que entrou. Ela está falando que ela é bastante diferente do grupo familiar, fora as pessoas que ela tem mais afinidade. Então, a dica para encontrar as conexões com esse grupo. Então, eu vou dar várias dicas no final, Michele, até se puder aguentar, a gente vai começar a listar algumas coisas para a gente começar a ver essas conexões. Mas de uma coisa, assim, ao longo, como eu venho estudando a seriexologia, primeiro lá com o fórum do Emily Lidrey e o professor Pedro Fernandes, depois da Emily Hobhouse, a professora Juliana Costa e alguns outros também, a gente começa a ver essas conexões são muito mais reais e fortes do que a gente imagina. Então, que tem conexão com esse grupo, tem. A princípio, a gente tenta negar, algum começa e tem uma dificuldade mesmo de identificar devido à nossa falta de recuperação de cons e a falta de acesso à nossa holomemória. Mas conforme a gente vai valorizando esse grupo, anotando, identificando, você vai ver, vai começar a primeiro desconfiar dessas conexões e depois a gente vai aprofundando. Mas aqui eu vou dar ainda algumas técnicas, algumas dicas para a gente chegar nisso. Se não ficar claro, você me cobra novamente. Então, por exemplo, essa para-autobiografia. Você vai começar, deixa eu até ler aqui a definição do verbete para a gente. A para-autobiografia é a narração, registro e estudo sistemático dos parafatos particulares da fase intermissiva da vida da consim, homem ou mulher, seja de modo oral, escrito ou visual, pela própria, sob forma documental capaz de permitir a curada anamnese consciencial. Então, eu sei que é um desafio para todos nós, né? A gente começar, imagina, registrar e estudar a nossa para-autobiografia, de tudo aquilo que a gente possa ou lembrar ou evocar do período intermissivo, seja do último ou até mais amplo. Mas a gente tem um exemplo disso hoje que eu gostaria de citar, que é o livro da professora Mabel Teles sobre o Zéfiro, né? Então, o livro do Zéfiro nada mais é do que os registros ou contando um pouquinho da gente da para-autobiografia, no caso do professor Valdo Vieira, como Zéfiro também. Então, é a hora que a pessoa começa a forçar ou a rememorar essas intermissões e começa a entrar dentro do ciclo multiexistencial pessoal que a gente está comentando aqui. Então, aqui nesse verbete, na página 8.200, ele passa aqui algum perfil para a gente começar, já que a gente não lembra de muita coisa, a gente começar a pensar nesse caso. Um dos primeiros pontos que eu coloco aqui é você fazer o teste nos 700 experimentos, que chama teste do curso intermissivo, para você começar a admitir ou não se tem curso intermissivo. E daí, também com o trabalho de energia, a gente começar a fazer evocação desse período intermissivo, né, no caso aqui do curso intermissivo, e começar a valorizar qualquer tipo de rememoração. Então, seja das bioenergias, seja do padrão, algum tipo de ideia, é você se dedicar a esse tipo de pesquisa. Outra coisa também, para a gente entrar nessa para-autobiografia, é você conseguir identificar uma personalidade consecutiva, ou seja, quem você foi em outra vida. Depois eu vou explicar também como que a gente pode começar a fazer essa pesquisa da personalidade consecutiva. E aí você vai começar a ver o nome dessa vida anterior, o país, a cidade, o contexto básico da ressoma anterior e começar a ver quanto tempo você viveu naquela vida e nessa e quanto tempo você ficou no período intermissivo. Porque daqui a pouquinho a gente vai passar os critérios do CMP. E essa cronêmica, ela interfere em qual tipo de critério você entrou dentro do seu MP. Então a ideia é a gente começar a juntar as coisas aqui. Você começa a fazer a pesquisa do seu grupo, começa a fazer uma pesquisa de uma personalidade consecutiva e vai juntando aí as pontas, vamos dizer assim, ou as peças do quebra-cabeça que estão faltando. Para isso, gente, também é preciso paciência, dedicação e verificar a nossa real intenção com esses estudos. Então, a intenção sempre deve ser assistencial, cosmoética e ampliar essa lucidez, porque se você se conhece e você se identifica o seu grupo evolutivo, a sua ProEx, mais pessoas vão ser beneficiadas.
E aí você começa a ver também a vida profissional anterior e os reflexos dessa vida profissional na intermissão. Aqui entra de novo o estudo da grupo-karmologia, o nível pessoal na escala evolutiva anterior. Então, dentro da escala evolutiva, onde que você estava e onde que você está hoje? Né? Qual que era a sua comunex para a procedência? Com isso também você começa a levantar os seus trafores e trafares pessoais. Na verdade é uma autopesquisa, mas com um olhar seriexológico, né? Um olhar aí mais refinado, aprofundado. E também você vai tentar ver quais são as intercorrências, os fatos que ocorreram, por exemplo, quando você estava na intermissão. Os parafatos intermissíveis, tanto agradáveis quanto desagradáveis, marcantes e que merecem ser registrados. Então, com isso, você começa a pensar também no objetivo principal da busca pela consciência na intermissão. Por exemplo, quando você estava nessa intermissão, qual que era a principal ideia, o que era o principal objetivo perante um futuro imediato, que é essa nova proex, ou seja, o mater pensene disso, né? E com isso as relações também com seus pais atuais, esse grupo evolutivo mais próximo que é a nossa família. Então, tudo tem uma razão de ser. A hora que você começa a estudar e avaliar, é por isso que o parasociograma ele ajuda demais, porque você começa a olhar para esse mapa. Então, não é só fazer o mapa, você começa a olhar e levantar algumas objeções que você faz dessas análises. Por que fulano está perto de ciclano, né? O que esse tem a ver com esse? Por que eu tive afinidade com essa pessoa? O que me chamou a atenção? Por que eu escolhi manter a amizade com determinada pessoa? Por que eu me afastei? Quais foram os eventos? Então você também vai colocando ao lado as suas conclusões pessoais diante desse estudo, tá bem? Então também para isso, né, a pessoa, como eu estava comentando, precisa começar a identificar uma personalidade consecutiva. Ao fazer o seu parasociograma e estudar essa vida atual, você também vai começar a ver quais são as pessoas ou uma personalidade, seja ela conhecida ou não, mas que chama a tua atenção dentro das suas afinidades, dentro daquilo que você prioriza, daquilo que você gosta, mesmo que essa personalidade que você escolheu não seja você, não importa, mas você vai buscar um estudo de temperamento, até chegar ao ponto que você sabe definir bem o seu temperamento e tirando aí, vamos dizer, as fantasias, as ilusões nossas mesmos intrafísicas, você começa a virar um pesquisador mais sério da sua própria consciência. Então, vou entrar aqui nos critérios do CMP, tá? Que são os critérios que definem o seu atual ciclo multiexistencial pessoal, ou seja, a partir da sua intermissão, que também ela ocorreu a partir da sua última vida intrafísica, né? E o que foi definido para essa vida, quais foram os critérios utilizados. Então, existem em uma ordem funcional, isso também tem, tanto nos 700 experimentos, quanto nesse verbete que eu citei, o primeiro verbete aí, que é o ciclo multiexistencial pessoal, que influencia nesse estabelecimento desse ciclo atual. O primeiro critério é a grupokarmalidade. Então, esse é o primeiro critério, aplicado conforme a conta corrente grupokármica da consciência com débito kármico ruim. Ele é maior do que em relação ao débito que ele tem com ele mesmo. Então, aqui, na verdade, muitas vezes a pessoa, ela é vários galhos, vamos dizer, da mesma árvore genealógica dela mesma. Então, ela nasce e dessoma no mesmo grupo ali, familiar, mais íntimo. E por que isso ocorre? Esse é um critério da grupokarmalidade, onde essa conta corrente ela é negativa. Ela muitas vezes fez muito mal a várias pessoas de vários grupos pessoais. Então, a interprisão, nesse caso dela, é bastante grande. Então, aqui entram, por exemplo, os participantes de linchamentos, guerras, suicídio em grupo,
e também tendo em vista a condição de inseparabilidade grupocármica dentro dessa condição da interprisão. E tem alguns fatores bastante influentes nesse critério. Por que a pessoa vai ter um CMP dentro do critério? Primeiro que a paraprocedência dela antiga, que a gente estava explicando, é a baratrosfera, né? A ficha evolutiva dela pessoal, a FEP, tem um saldo excessivamente negativo. Então os evoluciólogos vão começar a olhar para a pessoa e avaliar tudo isso. Ela também teve várias melancolias extrafísicas, né, reiteradas e recalcitrantes. Então ela vem com uma nova PROEX, não consegue cumprir, acaba escorregando ali nos mesmos erros e acaba tendo essa melex. E também há uma relação, às vezes, interconsciencial, tanto do possessor e do possesso. Então, até uma simbiose com essas pessoas de interprisão grupocármica. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fez muito mal para uma outra, matou, e aí há uma simbiose da vítima e do algoz, vamos dizer assim. Então, essa é a condição aí do critério grupocármico. Existe um outro critério, que é o segundo critério, que é o de complementaridade. Esse critério é aplicado para a consciência tendente, direto ou indiretamente, ao suicídio. Então, ela renasce imediatamente após o ato dessa maior desorganização consciencial, que é o suicídio, e a fim de completar o período humano. Então, por exemplo, ela dessomou ali, se suicidando, e nasce até numa condição crítica ainda, mas às vezes no mesmo grupo, porque era importante ela viver com aquele grupo, aquela situação. Então, nesse caso, quais são os fatores que influenciam esse critério da complementaridade? No caso, a consciênsula é um nível evolutivo rudimentar, bastante infantil. Então, é quando ela teve uma vida prematura, né, em uma vida humana recente. E a futilidade dissipou os recebimentos intrafísicos, ou seja, ela não valorizou tudo que ela recebeu, ela acaba banalizando tudo isso, né? E também ter uma vida humana recente bastante curta e que provocou esse suicídio lento ou abrupto. Então, também está ligado à tragédia pessoal, mental, em função de imprudências também e excessos, tá bem? O terceiro critério utilizado para o CMP dela é de atividade. Esse é o positivo, e também que estão aqui inseridos intermissivistas. Então, a atividade é um critério aplicado conforme as exigências das atividades pluriexistenciais da consciência. Isso aqui está acima da classe média evolutiva, né? Quando ela começa a atuar e a entender a função dela de mini-peça dentro de um maxi-mecanismo. Interassistencial e multidimensional. Então, ela já começa a entender o paradigma consciencial e a refletir sobre essas condições. Então, a Consex volta à vida humana quando o trabalho sadio em equipe do qual participa. Então, esse critério está muito mais... a tendência é você ter períodos intermissivos mais dilatados, mais elaborados, e até devido à liderança que pode ocorrer, que é o que a gente chama de liderança interassistencial, a pessoa dessoma e continua assistindo o seu grupo evolutivo. E também, na última vida, ou nessa vida, ela começa a se destacar como líder, como aglutinador dentro desse trabalho de interassistência. E também ela tenta, e como meta da PROEX dela, alcançar a desperticidade, que é a condição do desassediado permanente total. Então ela vai começar a procurar os auto-revezamentos cosmoéticos, conscienciais cosmoéticos. Então esse é o critério da atividade. E o que influencia a escolha desse critério de atividade? Então ela já começa a ter lucidez da condição dela como consciência. Ela passa por um curso intermissivo, né? Então também envolve o curso intermissivo. Ela já começa a vislumbrar ou já até ter vivido a desperticidade e começa a receber um macrosoma, que é um corpo positivo a maior em função da interassistência que ela vai fazer.
e também pensa em Max Proex. A Max Proex, de uma forma bastante simples para a gente definir, é a Proex grupal, a Proex envolvida num grupo maior positivamente. E começa a entender essa condição, ela já atua como mini peça no Max Mecanismo, né, de grande importância. E o último critério é o critério da igualdade, aplicado para a média das consciências medíocres, que não são aquelas duas condições que a gente colocou, as duas primeiras que são bastante negativas, né? No caso do suicídio, que é a desorganização consciencial máxima, e também a condição bastante negativa, que já entra o genocídio, né? A pessoa começa a matar outras pessoas. Então ainda é negativo, mas não tanto quanto esses dois. Então é uma coisa mais medíocre, que a pessoa ela ainda tem a tendência muito paratroposférica, né? Ainda muito entranhada na vida intrafísica, as ilusões conscienciais, e o débito egocármico dela, se comparado ao grupo kármico, né, em relação à vida humana, equivale ao período da intermissão. Então, por isso que chama de igualdade. Então, a tendência, se ela viveu 30 anos, ela tem um período de intermissão de 30 anos, 50 anos e assim por diante. Isso de uma maneira didática, né, obviamente. E os fatores que influenciam o critério dessa igualdade, uma é a assedialidade. Então, ela tem um processo de autoassédio, acaba evocando os assediadores, e ela entra nesses autoassédios de maneira recalcitrante e também contaminadora. Porque a hora que a gente se assedia, a gente acaba também fazendo todo o grupo, né, à nossa volta sofrer. Então, por mais que ela faça mal a ela, por exemplo, o uso de uma droga ilícita ou o próprio álcool, ela começa a ficar mal com aquilo, é ela que está se prejudicando, mas todo mundo que está convivendo com ela vai ser prejudicado. Então, o caso que dá com os réus, também reurbanizada e resgatada extrafisicamente. Então, aqui é muito a condição da vítima, né? Ela fez mal a ela, acabou ficando numa condição negativa, envolve tudo, muito coisas de autocorrupções, de desviacionismo anticosmoético prolongado, então ela queria dar um jeitinho, passar a perna nos outros, e de um porão consciencial na adultidade numa vida humana recente. Então é a hora que você olha aquele adulto e parece que ainda ele tem 15 anos de idade no sentido das imaturidades pessoais. Também aqui ocorre, é usado esse critério para as pessoas que ainda estão muito envolvidas com a Robex, que é um certo tipo de robotização consciencial. Ela não acredita em outra vida, ela não está interessada em nada, então é só aquela vida intrafísica. Às vezes as pessoas também muito ligadas, que só pensam em dinheiro, materialistas, né? E até certo ponto vegetalismo, a gente fala quando o humano é dependente das pessoas, de um vampirismo nesse sentido. Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. A Conscienciologia oferece muitas áreas interessantes para pesquisa. Como identificar ou descobrir se este ou aquele é o grupo do meu atual momento evolutivo? Seria através do voluntariado? Olha, Cristiane, vou voltar a comentar aqui. Você vai avaliar o grupo no caso da sua vida, né? Então, se você entra para o voluntariado, o que eu verifico é que você começa a abrir um precedente num grupo mais positivo. Mas mesmo nesse grupo do voluntariado, você também vai identificar, vamos dizer assim, as suas tendências, e que esse grupo também vai ter maturidades, dificuldades, vai ter pessoas que você vai ter afinidade, outras não, vai ter pessoas que às vezes você vai ter intrigas. Isso tudo ocorre, não é porque é um grupo ou de voluntariado ou da Conscienciologia que é um grupo, vamos dizer assim, somente perfeito, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente acaba se relacionando, isso que eu estou comentando, conforme as nossas tendências, as nossas dificuldades e facilidades. E a ideia é nós estarmos lúcidos quanto aos grupos evolutivos, para que a gente possa ir melhorando esses grupos, melhorando a gente, fazendo a interassistência para a gente, todo o grupo melhorar e todo mundo caminhar junto e mais rápido, e mais longe também, né? Então, assim, em termos, são duas perguntas que você está me perguntando aqui. Tem muita área mesmo de pesquisa,
Então, a minha sugestão é sempre, independente da área que te chamar a atenção, verifique a que você mais gosta para fazer autopesquisa. Sem fazer autopesquisa, a gente não sai do lugar. O que é autopesquisa? É verificar como funciona, seja pela conscienciometria, análise do conscienciograma, seja pelo parapsiquismo. Então, como que é meu parapsiquismo, como eu posso desenvolver, trabalhando as minhas energias, seja por definir um tema de pesquisa, não importa, mas a gente precisa se conhecer, saber como que a gente funciona, qual é o nosso temperamento, qual que é esse grupo, né? Então, é assim, independente da área, eu acho que veja que você tem mais afinidade, você se sente mais à vontade e começa a aprofundar a sua autopesquisa. Depois, a especialidade, como eu disse, vai ficando cada vez mais claro, mas precisa ter um tempo, vamos dizer assim. Em relação ao grupo, né, é isso que a gente está falando. Você não vai desconsiderar ninguém do grupo. A gente tem tendência, aquelas pessoas que a gente considera ou chatas ou mais problemáticas, a gente fala, não, eu não faço parte desse grupo. Não, faz parte. No grupo evolutivo entra todo mundo. Entra as pessoas que a gente tem dificuldade, facilidade, mais ou menos, vamos dizer assim. Mas é um grupo de interação mesmo, que a gente tem contato, a gente encontra. Então, por exemplo, se você vive numa casa com várias pessoas, todas essas pessoas fazem parte do seu grupo evolutivo. E você está perguntando do meu atual momento evolutivo? Do atual momento evolutivo, né? Então, a gente também avalia o grupo da infância, quais foram os ambientes que você frequentou na infância, se tem os amigos que você teve, os amiguinhos, professores, tudo isso. Depois o grupo da adolescência, o grupo atual, mas tudo esse pessoal faz parte do grupo evolutivo. E aí entra também o grupo da conscienciologia, de voluntariado e assim por diante, ok? Se não ficou claro, pode perguntar de novo. Então, quanto mais a consciência se autoconscientizar, né, enquanto vive nessa dimensão, quanto ao ciclo existencial, acho que eu já até li essa frase, mas acho que vale a pena, melhor será a potencialização do autodiscernimento na intermissão amanhã. Então, se a gente também quer melhorar a nossa próxima intermissão, a gente vai começar a entender e buscar, não importa qual critério foi utilizado para definir o nosso ciclo multiexistencial pessoal. Quando a gente faz autopesquisa, a gente tem que sair um pouco dessa condição, bom, ruim, sentir culpado, não interessa. A gente não vai mudar o nosso passado, a gente só consegue mudar o nosso futuro. Então, a hora que a gente começa a identificar e chegar mais próximo da realidade, é a hora que a gente começa a chegar também próximo das nossas reais ferramentas, que são os nossos traços força e trafais. Lembrando que todo trafor já foi trafar ou trafar um dia, mas a gente se dedicou e virou um trafor. Então tudo é um processo de valorização. E mesma coisa em relação ao grupo, se você tem as pessoas que você tem mais dificuldade e começa a tentar dar exemplo, começa a assistir, começa a entender, se interessar, só ver como que aquela pessoa funciona, qual é a história dela, né? Isso a gente está falando dos estudos das biografias das pessoas, porque tem gente que a gente não gosta e nunca quis saber dela. Mas a hora que você começa a perguntar por que ela gosta de determinada coisa, mas se interessar pela consciência, aquilo dá uma outra visão de conjunto para você. Você começa a ver quais são as conexões suas de temperamento, entendeu? Por exemplo, a nossa família, a primeira conexão, respondendo a minha pergunta de uma outra pessoa, a gente é muito ligado à família também pelos trafares. Então você vê a tendência, por exemplo, de uma família de todo mundo se magoar muito fácil. E aí a pessoa também é assim, mas ela não identifica esse ponto. A hora que ela começa a prestar atenção, e se aquela família ela se ligou a ela por determinados trafares, a hora que ela melhora e supera esse trafar, ela abre um precedente positivo naquele grupo, naquela família. E às vezes só esse fato assiste todo mundo, porque aquela família está tão acostumada com determinada atitude que ela acha que é impossível uma atitude diferente daquela. Mas a hora que a pessoa se recicla, ela melhora, o grupo não tem como falar que não tem jeito, né? Então assim, se até fulano mudou aquilo, ela dá um exemplo de que é possível
mudar aquele aspecto, ok? A Cristiane está perguntando novamente sobre o voluntariado, porque ela está falando que tem um slogan na Editares que fala assim: venha voluntariar na Editares para descobrir se este é o grupo do teu atual momento evolutivo. É porque assim, né, Cristiane, tem algumas coisas que a gente vai descobrir também se a gente experimentar, né? Eu vejo que tem muitas pessoas, essa frase, né, do experimente, em todas as palestras que a gente vai, não acredite em nada, experimente, tem as suas próprias experiências, que é o princípio aí da descrença, né? A gente ainda se permite muito pouco a experimentar opções positivas. Então a gente fica pensando com medo de errar e acaba errando. Então eu vejo isso, a hora que você começa a entrar naquele determinado grupo, você vai também descobrindo qual o nível de afinidade ou não. Não que você vai experimentar tudo, mas tem muitas vezes você vai sentindo, até eu vou citar aqui, existem situações da vida que você começa a ter um ciclo de primavera energética. São ciclos positivos, onde tudo dá certo na sua vida. Então, sinal que aquele grupo ali está te ajudando demais. Mas, a princípio, a minha sugestão é você valorizar os grupos que você tem e tentar ter esse olhar seriexológico. Ok? Então, aqui a gente terminou de explicar os critérios do CMP, que são esses 4. E a base de todos esses critérios é o saldo da sua conta corrente grupocármica, tá certo? E aí a gente não tem como não entrar na teoria das interprisões grupocármicas, que está diretamente relacionada ao CMP ou aos critérios do CMP. Tem um verbete que sobre a lei da inseparabilidade grupocármica que chama interprisiologia. Então esse verbete explica a base das interprisões conscienciais. Deixa eu ver se tem aqui para ler. 6. Aqui. Então, o que é a inseparabilidade grupocármica? É a condição imposta pela evolução consciencial da união existencial ou experimental prolongada, então às vezes pode ser curta ou prolongada, inevitável dos compassageiros evolutivos do mesmo grupocármico através do perpassar dos milênios. É aquela condição de que ninguém perde ninguém. Então é a base também da convivialidade natural entre os conscientes e o fato dos afins se atraírem. Vale a pena a gente lembrar aqui, porque a gente fica pensando nessas afinidades, e essas afinidades nada mais é do que a gente pensa, a gente sente e emite aquele padrão de energia, são as nossas ações, ou seja, através dos nossos pensenes. Então, são os vínculos interconscienciais que a gente teve e a gente acaba retroalimentando. Os estigmas grupocármicos e assim por diante. Tem também o verbete que chama inseparabilidade grupocármica. E é um assunto grave e inafastável para qualquer consciência lúcida, em toda condição evolutiva, desde o pré-serenão vulgar ao evoluciólogo, homem ou mulher. Ou seja, é inteligente a gente começar a estudar o nosso grupo evolutivo. A gente não tem como escapar dessa condição. E dentro desse verbete da interprisiologia, né, que tem aquelas duas máximas que eu falei que ia comentar. Então, quantos maiores sejam o porão consciencial da pessoa, ou seja, as imaturidades dela na infância, na época que ela é imatura mesmo, o subcérebro abdominal é a hora que ela só age pelo instinto, a mini dissidência, ou seja, às vezes ela está num grupo positivo e ela acaba abandonando o grupo. As coleiras do ego é aquilo que ela acaba aprisionando ela, para ela pensar. Por exemplo, a gente fala em liberdade de expressão, que hoje ela é muito maior, mas às vezes na família a pessoa não pode falar o que ela pensa. É um tipo de coleira do ego. A robex, que é a robotização, que a gente estava falando, a existencial, e a melim, maior são os liames da pessoa com a interprisão, ou a interprisiologia.
E quanto maiores sejam os ciprienes, que é ciclos das primaveras energéticas pessoais, a hora que a pessoa está com energia em alto, um bem-estar íntimo muito grande, as escagens lúcidas, a maxidissidência, ela sai de um grupo ruim para um melhor, a ofiex pessoal, a moratória existencial e a euforia, que é uma euforia intrafísica, menor o liame, os liames da pessoa com a interfisiologia. Então essas duas condições ajudam também a gente verificar o nosso nível de interprisão grupo K. Mais uma vez avaliando a sua vida. Você vai começar a se perguntar qual foi o nível do meu porão consciencial, né? Que tipo de grupo eu saí ou entrei? Por quê? Esses grupos são positivos, negativos? Qual que é o meu nível de liberdade de expressão do que eu sinto, do que eu penso? Quem que manda em mim? Eu que mando em mim mesmo ou tem um grupo que manda em mim? Seja o grupo social, familiar ou até de consciência assediadora, né? Eu sou uma pessoa que sinto melancolia o tempo todo, sou meio depressiva, ou sou mais alegre, tenho euforia mesmo com todas as adversidades da vida pessoal. Então são algumas questões aqui que eu estou levantando agora para a gente começar a avaliar também esse nível de interprisão. E não importa, mesmo que ele for ruim, é a hora da pessoa começar a arregaçar as mangas e começar a entender tudo isso. Dentro da teoria da interprisão grupo K, também há 5 critérios ou situações para a pessoa avaliar, né? São 5 estágios, na verdade, bem definidos e nesta ordem natural. O primeiro dele é a interprisão, então a pessoa acaba fazendo alguma coisa errada, seja com uma pessoa, seja com ela mesma, e aí depois ela entra num processo de vitimização. Esses estágios variam o tempo de pessoa para pessoa, de consciência para consciência. Tem gente que fica no processo de interprisão muitos séculos e acaba sendo transmigrado, que são o caso das com os réus que não quiserem se reciclar, como o caso da pessoa que tem interprisão, ela se dá conta e ela já quer acertar e assistir aquele grupo. E aí ela entra numa outro estágio, que é o estágio da vitimização. Então ela começa a sofrer as consequências das atitudes dela. E com isso é uma fase que parece que tudo dá errado, né? É uma fase que a gente chama do Sísifo, que ela fica, vai, tenta acertar, tem boa intenção, mas nada dá certo para ela. Essa é a fase da vitimização. Muitas vezes escolhida e todo mundo acaba passando isso pela própria consciência. Depois vem a fase da recomposição. É a hora que ela já começa a recompor esses desmandos conscienciais, ela supera a fase da vitimização com persistência, com organização, com foco objetivo. E aqui tem um ponto aqui que é principal, que é a interassistência. Ela começa a ser mais ética, mais cosmoética nos seus atos do que não, né? Aí depois vem o período da libertação, que é a hora que ela já entra num processo evolutivo maior. E aí eu queria falar aqui, abrir um parênteses, desses dois estágios da recomposição para a libertação. Eu queria falar que tem um verbete que chama ciclo evolutivo pessoal. Então não é o ciclo multiexistencial pessoal, que é o tema da palestra, não, é um outro ciclo que eu vou definir aqui para vocês. É o intervalo de tempo durante o qual se completa a sequência da sucessão regularmente recorrente de eventos ou fenômenos do caminho ascensional da evolução da consciência, quanto à própria holomaturidade ou aquisição contínua de cons magnus, condição suposta, segundo os autoexperimentos intra-extrafísicos, como sendo infinito ou eterno, é a autopesquisologia. Então, o que é esse ciclo evolutivo pessoal? É a hora que ela começa a fazer dos ciclos multiexistenciais pessoais dela um ciclo evolutivo. Ela já entra nesse processo. Tem duas coisas. Primeiro, em relação ao critério do CMP, é aquele critério da atividade. Então ela já entende isso, sempre o critério do CMP dela vai ser de atividade, e ela começa a entrar em ciclos evolutivos pessoais, tendo lucidez da evolução pessoal dela. Tá? Então ela começa
a entrar em condições intrafísicas positivas, né? Aí tem uma tabela nesse verbete que é bastante interessante. Quais são as condições que ela começa a entrar? Na despericidade, na euforia, nessas primaveras energéticas, a reciclagem existencial, ela retoma, seja qual for a tarefa que ela parou. Do ponto de vista extrafísico, ela começa a entrar e ter mais contato com os amparadores extrafísicos, começa a acessar a central extrafísica de energia, ter euforia extrafísica e participar de uma comunex sadia, aí como paraprocedência, até chegar ao FIEX pessoal. E no caso, ela começa a abrir mão, ela sai da condição do ciclo negativo, de mini dissidência ideológica, ela sai das melins, ela não se permite mais entrar em melancolia intrafísica, ela não tem mais acidente de percurso, ela acaba abrindo mão do porão consciencial de desviar, né, o desviacionismo, ela sai da condição de heteroassédio extrafísico, de melex, ela sai da baratrosfera, não volta mais para a baratrosfera e também nem é mais transmigrada. Então, quem já passou pelo curso intermissivo, o objetivo maior é fixar esse ciclo evolutivo pessoal. Esse até é o objetivo do meu curso, que é o CMT, que a gente começa a aplicar essas técnicas, primeiro para identificar em qual critério que a gente se encontra dentro da condição da lei, né, das interprisões grupocármicas, a pessoa também identifica em qual estágio ela está desses 5, e ela começa a criar metas para entrar no ciclo evolutivo pessoal. Tá bem? E o último estágio aqui do ciclo o ciclo da condição da teoria das interprisões grupocármicas é a policarmalidade. É a hora que ela já passou pela corrente egocármica, grupocármica e já atua na policarmalidade dentro da interassistência mais avançada. Eu também gostaria aqui de fazer uma conexão dos critérios do CMP, né, com a teoria das interprisões grupocármicas. Então, aqueles critérios mais negativos, que é o da grupocarmalidade, da complementaridade, que entra o suicídio lá e a pessoa que errou mais em determinado grupo, está dentro aqui da interprisão, dentro do estágio das interprisões grupocármicas. Né? A hora que a pessoa ela já entra naquele último, que é o da igualdade, ela começa a entrar no processo da vitimização, dentro aqui do estágio 2, né, da vitimização. E ela começa a se interessar pela interassistência. E aí entra na recomposição e libertação. Já a recomposição e libertação, dentro do critério do CMP, eu colocaria aqui a condição do ciclo de atividade, o critério da atividade. A pessoa já começa a tomar as rédeas da autoevolução dela. E por último aí a policarmalidade também ainda dentro da atividade. Então eu fiz aqui uma comparação para a gente poder avaliar e ter esse olhar serexológico. A Olga está perguntando se isso tudo está no verbete da interprisiologia. Sim, está no verbete, eu indico 2 verbetes, o da interprisiologia e da inseparabilidade grupocármica. Tá? Para acertar assim, a assistência é a hora que a gente começa a acertar. É a hora, primeiro, você faz assistência melhorando você, dando exemplo, e todo mundo acaba melhorando também. A interassistência é o morte contínuo aí do processo da evoluciologia. O que acontece é que com o passar do tempo a gente também vai aprofundando o que a gente entende por interassistência. Você começa a entender, a entrar no nível de compreensão maior de todas as consciências, né? Com esse olhar serexológico que a gente está comentando. Vou até aqui definir o que é olhar serexológico. A gente está falando tanto, é um verbete do professor Pedro Fernandes. Então, o olhar serexológico é o ato, o efeito de a consciência abordar, examinar e interpretar os fatos e parafatos cotidianos na condição do resultado, denominador, produto, desenlace, conclusão, saldo ou síntese da trama evolutiva multiexistencial.
contrapondo-se à mentalidade intrafisicalista, monovisual ainda predominante. Então, vou traduzir tudo isso aqui. É você começar a olhar todos os fatos que acontecem com você e não só com essa visão única, monoideísta, que é da vida intrafísica, da intrafisicalidade. A gente começa a transcender e entender que aquele fato que está ocorrendo, ele é um parafato, na verdade. Existe uma relação multidimensional nossa em relação à nossa paraprocedência, os nossos grupos intrafísicos e extrafísicos, e também em relação às nossas últimas vidas passadas também, e pensando ainda aí num futuro também, que são as nossas próximas vidas. Então esse é o olhar serexológico, é você começar a dar valor a tudo que acontece com você. Então a pessoa que inevitavelmente ela para de reclamar e ela começa a anotar os acontecimentos com ela, buscando entender. Agora, se buscar entender, eu queria fazer um parênteses também, as pessoas às vezes começam a se sentir culpadas, não é esse o objetivo. Ela começa a desdramatizar, começa a olhar de fora, né? Então a gente viu isso muito nesses estudos. Quem tiver oportunidade aí com o livro que vai sair sobre a Emily Hobhouse e todo o fórum que ocorreu, então olha só. A Emily Hobhouse é a personalidade consecutiva da Juliana e depois vai sair também do Emily Littré e o professor Pedro. Então ali é avaliado o grupo evolutivo da pessoa através dessa técnica da parassociometria, o parassociograma. É avaliado o temperamento, o cotejo do temperamento das duas personalidades, então são mais de 100 itens de temperamento. É feita a conscienciometria da pessoa, passado o conscienciograma nela e na vida anterior dela, e aí fazendo uma abordagem proexológica. Então a pessoa começa a ver que tudo que ocorreu com ela tem uma lógica devido à última vida. E também, ao identificar o grupo assistencial dela, que aparece tanto numa vida quanto a outra, ela começa a arregaçar as mangas para trabalhar. Por exemplo, escrevendo temas de verbetes ou artigos ou até um livro que vai assistir aquele grupo assistencial da ProEx dela. Então, se ela errou, não tem problema. Ela errou, mas ela vai começar a esclarecer esse grupo através de pesquisas, de artigos. Ela começa a ter uma abordagem traforista, né? Positiva. Ela começa a entender tudo que está acontecendo com ela, sem se vitimizar e sem achar que sentir culpada ou com menor valia. Então é bem interessante esse aspecto também. Aí aqui, em relação às técnicas, que já está acabando o nosso tempo, tem aqui alguns verbetes que eu gostaria de citar, para depois vocês olharem com calma. Um deles é o efeito da autosseriexialidade. Então, vou definir aqui rapidinho. É a consequência do ato de a consciência lúcida prospectar as características e o estudo detalhado, panorâmico de determinada vida humana. Então pode ser tanto essa quanto uma prévia pessoal, ou seja, ela vai começar a identificar a personalidade consecutiva dela. E ela vai começar a ver o conjunto de técnicas relativas à pesquisa paragenética, holobiográfica, envolvendo diretamente o grupo evolutivo. Mais ou menos tudo isso que a gente estava falando, mas ela começa a construir um timeline multiexistencial dela. Então a pessoa nunca mais vai pensar só nessa vida dela ou no problema dela, ela vai tentar ampliar tudo isso. Entende? Ela começa a ver quais são os grupos que fazem parte daquela situação. Então ela começa a ver a pesquisa da vida humana pessoal, ela começa a querer fazer uma mudança, reciclagem fundamentada, gerada a partir dessa prospecção da série X dela. Ela começa a avaliar o perfil da personalidade anterior, as múltiplas variáveis e consequências da vida anterior sobre a vida atual, e assim por diante. Uma das coisas que dá para a gente começar a fazer essa pesquisa é você fazer essa pesquisa com outra pessoa. Então, por exemplo, essas duas personalidades que eu estou citando aqui, que teve um fórum tanto do Littré quanto da Hobhouse, você começar a estudar e fazer um cotejo entre essas biografias. A hora que a gente estuda o outro, inevitavelmente você vai pensar na sua condição pessoal. Você vai começar
a ver. Estudar biografia acaba ajudando muito a pessoa a entender o que é o temperamento, por que a pessoa optou por determinada função, e aí ela vai fazendo esse comparativo com a vida dela pessoal atual, né? Então esse é o princípio aí da seriexualidade. E o ideal é a gente chegar aí a pelo menos 5 vidas, né? O professor Valdo comentou nessa semana que a gente tem condição, vai depender do esforço e dedicação aí de cada um. E com isso ela vai qualificando esse ciclo multiexistencial pessoal, porque como a gente tem oportunidade desse renascimento do período intermissivo, a gente começa também a acertar mais, a saber e utilizar das ferramentas que a gente tem de uma outra forma. Eu queria até comentar aqui um crescendo que tem nesse verbete, que define bem tudo isso que eu estou comentando, que é o crescendo cosmovisiológico, autoconscienciometria biográfica, ou seja, você vai começar a fazer a autoconscienciometria da sua vida, autoconscienciometria retrobiográfica. Essa é outra coisa também. Se você começar a estudar profundamente essa sua vida, esses grupos, tudo isso, você vai acabar acessando uma outra vida também, não tem como. E autoconscienciometria holobiográfica, chega lá no exemplo que eu estava dando do livro do Zéfiro. E tem um outro crescendo que é o seguinte: evolutivo, seriex instintiva, então a gente viveu muitas vidas de forma instintiva, para a seriex autolúcida. Então são os dois crescendos que eu queria chamar atenção nessa condição. E a pessoa começa a sair dessa condição dos mitos ilusórios sobre a intrafisicalidade da consciência suscetível. Ela começa a ter lucidez de tudo que está ocorrendo com ela. Aqui tem uma outra pergunta. Que eu expliquei direito sobre as 5 vidas. Ele comentou que só o fato de a gente descobrir uma vida, você já começa a ter essa amplitude de tudo que eu estou comentando aqui, que começa a identificar o seu CMP, que é o ciclo multiexistencial pessoal. Mas o ideal é pelo menos 5 vidas. Então você lembrar a vida anterior à anterior, e com isso você tem uma visão de conjunto sobre você e você começa a entrar no processo de evolutividade. Como é que funciona a evolução, esse processo da sincronicidade, né? Então, o porquê de tudo e cada fato que vai acontecendo com a gente. Não sei se ficou claro, Michele, qualquer coisa, pergunta aí. Então, com essa condição do estudo do ciclo multiexistencial pessoal, a pessoa começa a melhorar a memória pessoal, né? O autoparapsiquismo, a interassistencialidade teática e a cosmoética. E aí ela entra também a entender o ciclo multiexistencial grupal, que é o CMG, né? A gente sai só do CMP. E para a gente fazer isso também tem uma outra técnica que eu queria passar, que é a técnica do CPC, você fazer o seu código pessoal de cosmoética. E aí, com isso, você começa a ter uma visão de conjunto também sobre você. Um outro verbete que tem técnicas para você começar a avaliar o seu CMP e também a sua personalidade consecutiva é a autocobaia serexológica, do professor Pedro Fernandes. Quem acompanha esses temas já deve conhecer, ele numera aqui 100 variáveis e respectivas especialidades afins para serem investigadas nesse estudo, né? E esse confronto tanto com essa vida atual quanto a vida anterior. Então, como você vai listar lá os 100 itens de temperamento? Então, ele dá aqui dicas, né? Na verdade, fatos, por exemplo, afetividade, a expressão das emoções que você tem tanto aqui quanto numa outra, e na intermissão. Então tem 100 itens que a pessoa pode estar avaliando nessa condição. Bem, pessoal, eu gostaria também de saber, a gente já está chegando no nosso horário, se alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento, senão eu vou colocar aqui a nossa ideia também final, que é a condição de você
como objetivo, muita gente pergunta assim, eu escuto tudo isso, não sei nem de onde começar. A pessoa não pode pensar assim. Mesmo que ela não saiba, ela começa a levantar hipóteses, por exemplo, do período intermissivo, da paraprocedência. Ela começa a avaliar essa vida, começa a ler, mas é preciso paciência. E ela, com isso, começa a expandir, fazer uma expansão da memória pessoal. Outra coisa também que ajuda nessas pesquisas é o autodesenvolvimento do parapsiquismo. Sem parapsiquismo a pessoa não vai sair do lugar, então tem que mexer suas energias, buscar fazer clarividências, ou situações que vão ajudar ela a desenvolver o autoparapsiquismo sadio, lúcido. E outra é a interassistencialidade teática. Muitas vezes a pessoa também fala assim, como é que eu vou ajudar a minha família? Tem gente que não tem contato, como eu vou saber isso? Essa dica que eu estava dando é uma que funciona demais com qualquer pessoa. É você se interessar pela história daquela pessoa que você tem até rechaço. Começa a perguntar sobre ela, ou entender por que ela vive daquela situação, quais foram os interesses. Então esse é um tipo de interassistencialidade teática. Às vezes a pessoa nunca nem conseguiu falar e a gente nunca só viu um pedacinho da vida. Porque olha só, se isso tudo que a gente está comentando pode ser feito com a gente, imagina de todo o nosso grupo, né, evolutivo próximo, ou mais positivo, ou até negativo. E outra coisa em relação à Cosmoed, a gente tentar fazer o CPC para ir agindo até chegar ao CGC, né? Então, resumindo, essa pesquisa da vida humana pessoal, a autopesquisologia, e aí com isso você vai começar a tentar listar um perfil de uma possível personalidade anterior através dos fatos, né, um parassociograma, e fazendo esses cotejos que a gente estava comentando, além do conscienciograma. O ideal é a gente lembrar de pelo menos 5, o chefe está comentando. E que a gente tem condições, lógico, vai depender da dedicação. Ele falou que depende de 3 fatores. Um é da intenção da pessoa, outra é a determinação, né, que é um estudo aprofundado, apurado, e outro é a assistência que a pessoa está fazendo. Então, quanto mais assistência ela fizer, mais os amparadores vão ter interesse de aumentar a cosmovisão dela, porque ela vai aumentar também a assistência em relação aos grupos. Ela vai sair... tem uma condição aqui, gente, que eu acho primordial em termos de critérios, de CNP, sobre esses estágios das interprisões grupocármicas, que foi uma pergunta que alguém fez para o professor Valdo e falou assim, quando que você mudou? Você começou a pensar na assistência, que você começou a entrar nesse critério da atividade dentro do CNP, e a pensar na Reobex, que ele comenta, e ele comentou assim, foi quando eu decidi pela terceira via, eu parei de ser vítima e algoz, e fui ser assistente. Então alguém perguntou aí no início se assistência é a base de tudo, não tem jeito. Então é a hora que a gente para de sentir vítima, ou viver como vítima, e também viver como algoz, querendo reivindicar a situação toda. Tem uma terceira via que é a condição de assistente. Você começa a assistir tanto o teu algoz quanto a vítima, a sua vítima. Então é a hora que a gente opta pela interassistência. Ok? E com isso a gente começa a priorizar aí mais o curso intermissivo. A TENEPS também é uma forma de avaliar, porque quando você começa a fazer TENEPS, também são os grupos que você começa a assistir, tem total relação com você, com o seu grupo, e aí você vai assumindo uma condição de maior liderança, epicentrismo, até chegar na dispersidade aí, e o complexo. Tá bem? Ok, gente? Então, gostaria de agradecer. A gente tem 5 minutinhos, ver se alguém tem mais alguma pergunta nesses minutinhos, mas a oportunidade de estar debatendo, acho que é um assunto tão sério, tão importante, né, que é o CMP e o estudo da serexologia como um todo, tá bom? E tem um próximo curso que eu gostaria de divulgar também em parceria com a Apex, a Consecutivos, que vai ser a identificação da sua retrosenha pessoal. Então, a retrosenha é
na verdade, uma senha que permeia desde a sua vida crítica, as vidas automédicas, o curso intermissivo, até essa vida atual mega crítica após o curso intermissivo, que é a sua linha principal, o seu mater pensando, como identificar isso. Esse curso busca, tem como objetivo essa identificação da retrosenha, e ele vai ocorrer em Porto Alegre dos dias 20 a 23 de novembro. No site, tanto do Consecutivos ou até que tem maiores informações sobre o curso, tá bom? Tem um outro comentário aqui, né, que o do livro Zé, quando o professor Val descobriu a sua paraprocedência, as responsabilidades aumentam, ele priorizou a autoperceptibilidade, isso aos 14 anos, é verdade. Isso tudo aumenta a nossa responsabilidade, mas como eu digo, né, de uma reflexão em todos os meus cursos, você deu a oportunidade de eu falar isso também, a responsabilidade é o que mais melhora a nossa evolutividade. Vou explicar por quê. Quando a gente tem um desafio, seja ele qual for da vida, a gente vai conseguir e enfrenta esse desafio e supera. A gente fez isso assumindo responsabilidade ou empurrando com a barriga? Sempre é assumindo responsabilidade. Então, se você assume responsabilidade, enfrenta o desafio, mesmo com medo, com dificuldade, e supera aquilo ou não, isso faz o quê? Aumenta a sua autoestima ou diminui? Só aumenta a sua autoestima, aumenta a sua autossegurança, você coloca em prova os seus trafores. Então eu falo que a responsabilidade, assumir responsabilidade só traz coisas positivas evolutivamente. Então assim, falta reflexão, a gente tem uma ideia errônea sobre responsabilidade devido a toda a religiosidade que tem, como se fosse um peso, e não é. Na verdade é uma libertação quando a pessoa assume as responsabilidades, porque ela vai colocar em prática o que ela tem de melhor. Tá bem? Então, vamos assumir responsabilidades, identificando a paraprocedência e através de priorizações. Pessoal, muito obrigada, obrigada PEX, e até uma próxima oportunidade.